Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Tudo que pertence a vocês, com a vossa família, e tudo que seja do vosso interesse tem a cobertura da presença do Senhor. Pela misericórdia dele, nosso Deus e Pai, nós temos uma nova oportunidade, nos assentarmos em torno da sua palavra para refletirmos sobre uma porção dela. Como fazemos semanalmente, hoje nós temos esta oportunidade renovada de pensarmos sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, o dia 16 de agosto de 2025. Esta é a oportunidade que o Senhor Deus nos dá para podermos refletirmos e prosseguir no nosso conhecimento, na nossa busca de conhecimento da sua Santíssima Palavra. Nós estamos por estes sábados pensando sobre o tema geral que escolhemos, o Deus de alianças. E já fizemos algumas abordagens sobre o significado, a aplicação e o entendimento do que seja uma aliança, com os seus diferentes entendimentos e aplicações a depender de cada uma delas. Mas aprendemos que Deus é um Deus de alianças, e o objetivo dele nessas alianças é dar ao ser humano, sua criatura, a coroa da sua criação, diretrizes e condições para que estes seres humanos alcancem a graça da salvação prometida por Deus, garantida por Deus, através de um plano que nós conhecemos como plano da salvação. Mas já falamos que alianças são várias, a Bíblia conta sobre algumas delas. E hoje nós vamos falar sobre a primeira que a Bíblia registra, que foi uma aliança que aconteceu antes que o homem, que o ser humano, que a criatura tivesse entrado na contradição do pecado. E o nosso texto base, o nosso texto de ouro, Gênesis capítulo 2, versos 15 até o verso 17. E os termos da aliança, desse acordo proposto por Deus ao homem, foi registrado por Moisés da seguinte forma: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto, ele é básico e ele reflete, portanto, os termos da primeira aliança feita por Deus, dada por Deus ao ser humano. É o primeiro registro
que vai apontar o Senhor Deus dando ao ser humano, depois de criado e totalmente orientado a respeito da sua vida, seu trabalho, como se daria o seu relacionamento com toda a natureza criada, quais seriam as suas atividades, os seus ofícios, que responsabilidades o ser humano teria diante de toda a criação que Deus acabara de criar e deu ao homem, entregou ao ser humano, para que ele desfrutasse, por um lado, daquilo que havia sido criado, e por outro, que ele pudesse cuidar de tudo aquilo. E aí nós temos então a primeira aliança, ou seja, foram as primeiras orientações que o Senhor Deus passa ao ser humano, para que ele, observando aquelas orientações, a vida aconteceria exatamente da forma como o Criador havia comunicado a ele seria a sua vida. Esse foi, portanto, o primeiro acordo, o primeiro concerto feito com o Senhor Deus ao homem que ele acabara de criar. E isso, repito, para a gente seguir, Deus faz esse acordo com o homem, propõe essas condições a ele, antes que ele houvesse entrado na contradição do pecado. Pois bem, na introdução do roteiro que propusemos, vamos dizer que ao criar o homem, Deus o fez com finalidades bem definidas. Foi o que já de alguma maneira, genericamente, acabamos de abordar. A criação do ser humano teve finalidades. Ao ser humano foi entregue tudo quanto o Senhor havia criado. Quando a gente lê na criação, sobre a criação do homem, é isso que Deus vai indicar para ele. Olha, você foi criado para isso. Está vendo tudo isso que está criado? Está vendo tudo isso que está diante de você? Você vai cuidar disso. Você vai conviver com tudo isso, com todos esses seres. Você vai cuidar disso. Você vai sobreviver se alimentando de frutos, de folhas, de vegetais, que isso que você tem à sua frente vai produzir para você. Enfim, Deus criou o homem com várias finalidades. O relacionamento entre criatura e Criador estava entre essas finalidades. Depois que Deus coloca tudo diante do ser humano, esclarecendo o seu papel diante de toda a criação, também é como se Deus chamasse o homem à sua atenção e diz: olha para mim, como se eu estivesse falando e o homem olhando para tudo aquilo que Deus estava descrevendo, que estava diante dele. Mas há um momento em que Deus para, vamos imaginar isso, e chama o homem para si e diz: olha para mim, tudo isso está na tua mão, tudo isso está à sua disposição, mas há alguma coisa que você não pode se esquecer. Eu criei você e eu quero que você esteja bem, e eu quero manter relacionamento com você, eu quero te visitar, eu vou te acompanhar, eu quero ver o que você vai fazer, eu quero participar do resultado do seu trabalho. Isso tudo que eu criei, eu quero ver multiplicado, eu quero ver sendo acrescentado através de gerações, no caso dos animais, ou através da reprodução das plantas, debaixo do trabalho das suas mãos. Mas eu quero ver você, eu quero me relacionar com você. A vida sua, eu quero ter parte dela. Essa era a finalidade central, o relacionamento entre a criatura e o Criador. E foi nesse contexto que surgiu a primeira aliança dada por Deus,
antes que houvesse pecado. Foi nessa conjuntura, foi nesse contexto, Deus conversando com o ser humano que havia sido acabado de ser criado, e diz: olha, eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter amizade com você, eu quero conviver com você. Eu te criei para você estar aqui e você ser o meu representante aqui. Eu quero ter relacionamento com você. E dessa forma o Criador, nesse desejo de manter relacionamento com a sua criatura, estabeleceu com ela, com o ser humano, a primeira aliança, cuja aliança é chamada de aliança da criação ou aliança edênica, aquela aliança que foi feita com a criatura quando ele ainda estava no Éden. Essa aliança envolvia a promessa de vida e sustento para Adão e sua descendência. É isso que envolvia a aliança. Diz: olha, eu quero me relacionar com você, eu quero ver o seu trabalho, e eu quero que você se mantenha, se sustente através disso que eu criei, você e toda a sua descendência. Em troca, em contrapartida, o homem daria obediência total e perfeita ao Criador, sob pena de, caso não obedecesse integralmente, a criatura enfrentaria como consequência última a morte. Essa aliança continha todos os dados que, no futuro, povos e nações haveriam de seguir seu modelo. Ou seja, de um lado, Deus, a autoridade maior, revelava ao homem a outra parte da aliança, que era a autoridade menor. Deus mostrava sua capacidade de atender e prover todas as necessidades humanas. Por outro lado, o homem se sujeitaria a obedecer à vontade do Senhor em tudo o que a aliança havia estabelecido ali. Porém, o que a palavra de Deus nos revela é que Adão falhou. Ele quebrou as alianças. Aliança, que Deus havia acabado de propor para ele. E as consequências vieram. Falando sobre esse aspecto, Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer assim: aliás, o verso 19, capítulo 5 de Romanos, verso 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Mas no verso 12 já estava escrito assim, que foi por um homem que entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens. Como a gente leu no verso 19, pelo pecado de um, todos foram enquadrados como pecadores. Entretanto, na aliança havia já a previsão de que isso aconteceria. Se não houvesse obediência total e irrestrita, a consequência seria o pecado, e o salário do pecado é a morte. Contudo, nós temos uma esperança, porque há um plano de salvação por trás das alianças, ou nesse caso da aliança feita por Deus com Adão. O plano da salvação já estava em ação, entrou em ação para preservar a vida do ser humano, a vida da criatura e toda a criação, apesar da sua desobediência. Muito bem, mas esta aliança, então, que nós temos da parte de Deus com Adão, foi a primeira que ele fez com a humanidade. Veja só, embora essa palavra aliança ela não esteja ali inserida no texto, mas o que vemos nesse tratado de Deus com Adão são todos os termos de uma aliança. Estava tudo ali, a presença de Deus de um lado, como Senhor, autoridade maior,
sustentador e provedor daquela outra parte, o ser humano, aquela autoridade menor, cuja obrigação do ser humano seria dar atenção total e irrestrita àquilo que ele acabava de receber como orientação por parte de Deus, o seu Criador. Na reflexão 1, vamos dizer que a primeira aliança estabelecida entre Deus e a humanidade teve sua ocorrência quando o pecado ainda não havia contaminado o homem, que se encontrava em estado de completa inocência e tinha sua habitação no Jardim do Éden. Sim, a gente está reforçando a ideia de que antes do pecado, antes do homem ser seduzido pela transgressão, pela quebra da aliança que Deus havia feito com ele, proposto a ele, a sua vida ia muito bem. Ele estava no melhor lugar que poderia estar, preparado por Deus e vivendo da melhor maneira que a criatura poderia viver. Trabalho que não lhe gerava fadiga, relacionamento com a sua esposa e com Deus que não lhe gerava inconvenientes, que não lhe gerava desconforto. Estava tudo bem. E ele recebe essa aliança que Deus faz com ele. Olha, tudo isso daqui está à sua disposição. E os termos daquela aliança feita com Adão eram bem diretos. Tudo isso daqui está à sua disposição, exceto aquilo ali. Nessa aliança estavam estabelecidos o que o homem podia fazer, no caso, comer, e o que não podia. Então, diante disso, a gente pensar, Adão estava diante de centenas de árvores, cada uma delas com os seus frutos, cujos frutos estavam todos liberados para o seu sustento. Além da erva verde, além de folhas, enfim, toda a sua sobrevivência estava ali, diante dos olhos, ao alcance da sua mão. E esse sustento estava à sua disposição sem trabalho fadigoso, sem qualquer atividade que pudesse lhe gerar qualquer desconforto. Ele estava diante de uma floresta que havia sido cuidadosamente plantada naquele espaço. Mas, por outro lado, em todo aquele universo, todo aquele visual, havia apenas uma exceção. O fruto de uma única árvore devia ser evitado. E a aliança dizia mais: no dia em que dela comer, certamente morrerás. É o nosso texto base, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, ali do centro do jardim, do fruto dessa árvore você não coma, porque no dia em que dela comer, no dia que dos seus frutos comer, certamente morrerás. Nós já falamos isso em momento anterior, que embora a nossa leitura, quando lemos sobre a consequência direta e imediata da transgressão humana, se ela viesse a ocorrer, como de fato, infelizmente, ocorreu, a impressão primeira da leitura do texto nos parece dizer que no dia que come, naquele dia morre. Entretanto, no dia em que dela comer, você vai adquirir a condição de alma mortal, a condição de um homem, uma alma pecadora, um homem mortal. No dia em que dela comer, no dia que você transgredir, você vai adquirir a condição de um ser humano mortal. Pois bem, essa foi a condição que o homem recebeu, proposta pela aliança que o Pai havia entregue a ele, e ele, o único ponto apenas
que estava ali para poder verificar a sua disposição de viver em obediência ao seu Criador. Um detalhe aqui à parte. Talvez você fique a pensar: por que Deus colocou aquela árvore ali? Irmãos, uma das questões que a gente deve prestar atenção e entender é que Deus nos fez livres. A liberdade é uma concessão da criação. Deus nos fez livres. Mas a condição de liberdade, ela foi colocada com a possibilidade, tendo o homem a possibilidade de fazer o que lhe foi ordenado ou não fazer. Deus nos criou dessa maneira e não de outra forma. Deus não nos manipulou no sentido de fazer a gente pensar o que quer e agir como quer. Deus nos deu liberdade. Deus nos criou livre. Ele nos deu tudo o que a gente precisava, mas nos concedeu a condição de optar por ser aquilo que Deus propôs para sermos, ou ser alguma coisa diferente, viver alguma coisa diferente. O pecado, portanto, é uma opção que o homem teve. E ele caiu diante do pecado. Daí as consequências que vieram. As nossas dificuldades são resultados das nossas escolhas. Sempre foi. E continua sendo assim. Muito bem. Na sequência 1, vamos dizer que, embora a palavra aliança, como já mencionamos anteriormente, não esteja no texto de Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, os termos com os quais Deus estabeleceu sua aliança com Adão é bem claro. Isso porque é notório o fato de que Deus é quem se dispõe a prover todo o sustento do homem. E por outro lado está o homem, cujo compromisso único era o de obedecer ao que foi estabelecido. Deus cumpriu a sua parte, mas o homem não. Adão transgrediu a aliança que Deus havia proposto a ele, feito com ele. E para a gente não ficar com dúvida se realmente tinha ali uma aliança entre Deus e Adão, um concerto entre Deus e Adão, se ainda resta alguma dúvida para nós, através do profeta Oséias, Deus faz uma revelação que pode tirar a nossa dúvida, se é que a temos em relação ao que Deus propôs ao ser humano. Quando o profeta Oséias profetizou, ele profetizou para Israel, as 10 tribos do norte. E ele profetiza falando da misericórdia de Deus rejeitada por aquelas 10 tribos, rejeitada por aquele povo, pelo cuidado de Deus com ele, apesar da sua insistente e recorrente transgressão. Deus amava Israel. Refiro-me às tribos do norte, às 10 tribos. E quando Oséias fala com eles, dizendo que eles, embora tenham vivido em todo o tempo sendo alvo da bênção de Deus, eles rejeitaram a bênção de Deus. Eles transgrediram a palavra do Senhor abertamente, indo atrás de outros deuses. O problema de Israel, as 10 tribos do norte, o problema principal foi o seu envolvimento com a idolatria. E da parte de Deus, então, vem a revelação do que aconteceu com aquele povo de Israel. E da parte de Deus, o profeta Oséias vai nos comunicar sobre a atitude de Israel nos seguintes termos, Oséias no capítulo 6 e o verso 7. Mas eles, Israel, as tribos,
as 10 tribos do norte, mas eles traspassaram o concerto entre Deus e eles. E eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram de forma soberba contra mim. Deus está dizendo. Ora, os israelitas haviam quebrado a aliança entre eles e Deus, da mesma forma como Adão havia transpassado ou quebrado a aliança que Deus havia feito com ele. Então fica claro que, embora no capítulo 2, versos 15 a 17 de Gênesis, registra as condições, registra a aliança ali de Deus com Adão, sem que a palavra concerto, ou acordo, ou aliança apareça, mas foi o acordo, foi a aliança que Deus estabeleceu com Adão ali, e o pecado foi exatamente isso, quebra da aliança por parte de Adão. A primeira aliança. E a quebra dessa primeira aliança resultou no pecado que nós lemos lá em Romanos no capítulo 5, onde Paulo comenta que por uma iniciativa humana, por um homem, o pecado entra no mundo, atinge toda a criação, atinge todas as criaturas. Muito bem, e na reflexão 2 a gente vai dizer sobre alguns detalhes que podem ser encontradas na aliança que Deus estabeleceu com Adão lá no Éden. Por exemplo, Deus sustentaria o homem. A gente pode ver isso no verso 29 do capítulo 1 do Gênesis, lá na criação. Então, olha só: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda árvore que dá fruto, isto será para mantimento para vocês, para alimento de vocês. Então Deus promete sustentar Adão e toda a sua descendência. O Senhor Deus diz que faria com o ser humano que ele fosse frutífero, que ele fosse efetivo na sua ação, na sua missão de povoar a terra, de multiplicar como através da sua descendência, criar filhos. Ele teria essa capacidade. Deus deu a ele essa capacidade de criar filhos sem sofrimento. Com o pecado, essa capacidade continuou, mas com sofrimento. No verso 28 do capítulo 1 de Gênesis diz: Deus abençoou Adão e a sua esposa e diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é um outro item da aliança que Deus fez com Adão. Adão deveria governar a terra, deveria dominá-la, como a gente acabou de ler aqui no verso 28. Adão deveria guardar e cuidar de toda aquela criação, como a gente lê no capítulo 2 e o verso 15, nos seguintes termos: e tomou o Senhor, Deus, o homem. No capítulo 2, a gente repete, Moisés repete alguma coisa daquilo que está no capítulo 1, para dizer: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, com uma finalidade, para o lavrar e o guardar. Era para ter uma atividade. O homem não ficaria sem nada do que fazer. Ele tinha uma atividade. Isso tudo estava previsto na aliança que Deus estabeleceu com o ser humano. De todas as árvores que estavam no jardim, ele poderia comer, mas de uma única ele não deveria comer, como está aí no verso 17 do capítulo 2: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, como já comentamos anteriormente. A quebra da aliança causaria a morte, como está aí bem explícito no final do verso 17: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja só,
aqui nós temos todos os dados que caracterizam um concerto, caracterizam uma aliança. Aquele que é maior, o Senhor Deus, dá a Adão uma aliança dizendo: eu vou te sustentar, eu vou manter a sua vida, você vai ser abençoado e a sua descendência vai encher toda essa terra que eu criei e que agora estou colocando à sua disposição para desfrutar de tudo quanto há e dominar tudo isso daí. Você vai governar, você tem autoridade, eu estou dando autoridade para você. Você vai governar tudo quanto foi criado, tudo que está à sua disposição. Você vai guardar isso, você vai cuidar disso, você vai zelar dessas coisas. Mas havia uma condição: você vai fazer isso e isso e isso. Você vai comer desses frutos, desses, daquele e daquele outros, mas daquele especificamente você não vai comer. Quer dizer, havia uma restrição, havia alguma coisa que o homem deveria prestar atenção para não passar descuidado. E que se passasse descuidado e comesse, avançasse sobre o fruto da árvore que lhe havia sido proibida, então havia consequências. Toda aliança tinha uma consequência prevista. Talvez nos termos hoje nós diríamos que havia uma multa prevista. Quem descumprir paga uma multa. Na nossa linguagem hoje de um contrato, no estabelecimento de um contrato com alguém ou com alguma instituição, está lá. Quando a gente assume o contrato que a instituição nos fornece, está lá, a gente assina ciente de que há consequências. E quais são essas consequências se a gente quebrar aquele contrato? Foi isso, por isso que Israel quebrou esse contrato. Oséias está dizendo: as 10 tribos do norte quebrou esse contrato. E Oséias ainda diz mais, Deus comparando: Israel quebrou a aliança comigo, tal qual Adão quebrou a aliança que eu fiz com ele lá no Éden. Muito bem. Na sequência 2 vamos dizer que, embora o pecado nos tornou pessoas frágeis e instáveis, pela aliança do Éden, pode-se perceber que quando de nossa criação fomos dotados de grande capacidade, com forte voz de comando, com muita força e elevada capacidade intelectual. Veja que tudo o que havia sido criado foi entregue nas mãos do homem para ele cuidar. Para isso a gente precisaria de muito preparo. E foi assim que Deus nos criou, foi assim que Ele nos formou. E o pecado nos fez assim, tão instáveis, tão frágeis, tão vulneráveis, não é? Nós fomos criados tão bem preparados que até nos era permitido relacionar diretamente com o próprio Deus. Olha como era a nossa condição. Nós tínhamos condições de nos relacionarmos diretamente com Deus. Entende quanto o pecado, quanto a quebra da aliança de Adão nos pôs a perder? Quanto nós perdemos? Tudo estaria debaixo da nossa mão e tudo trabalharia, contribuiria para o nosso bem-estar. Não houvesse os nossos pais transgredido a aliança, quebrado o pacto, e estas condições estariam prevalecendo sobre o ser humano como dominador, gestor, administrador de tudo quanto havia sido criado por Deus, de tudo quanto efetivamente foi criado por Deus. Deus nos deu a graça de poder viver aqui e cuidar de tudo isso, mas nós perdemos. Olha só, é isso que a gente deduz da leitura aqui do livro do Gênesis, no capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus, versos 19 e a primeira parte do verso 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão.
para este ver como lhes chamaria. Entenderam? Foi Adão quem nominou os animais. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, assim foi o seu nome. Entenderam? Como nós somos dotados de entendimento, capacidade intelectual, capacidade física, capacidade visual, capacidade de gestão. E Adão pôs os nomes a todo gado, verso 20, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Primeira parte do verso 20. Entenderam? Como nós recebemos da parte de Deus tanta graça, tanta bênção. E para a gente desfrutar disso e efetivamente cuidar como o Senhor falou, nos termos que o Senhor falou, tendo apenas como consequência coisas boas, a transgressão impediu que a gente tivesse as coisas boas como consequência. Perdemos muito, mas temos, pela graça de Deus, a possibilidade de recuperar tudo isso. Isso porque tem um plano de salvação, como já falamos no sábado passado, tem um plano de salvação operando. Depende apenas de nós e a forma como nós vamos viver a aliança que Deus fez conosco. Na reflexão 3, para a gente concluir, pela aliança, nós dizemos do Éden, ficamos sabendo que Adão e Eva sucumbiram diante da tentação do diabo. Impossível é para nós imaginarmos o desespero daquele casal prostrado diante do pecado. Trabalhamos para criar uma imagem, não é, de como seria, ou como era, aliás, como era o homem, como estava lá o homem, Adão e Eva, o casal, diante de toda a criação, a possibilidade de sustento, o domínio que estava sob a responsabilidade deles, que eles tinham sobre tudo. Mas há uma esperança, a gente lê em João 3,16, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que bonito, não é? Há uma possibilidade para nós. É por isso que Deus tem dado ao longo do tempo alianças, ora pontual para uma situação em que o povo estava vivendo naquele momento, ora mais abrangente, que atinge toda a humanidade. O fato é que Jesus, por exemplo, nos dá a esperança, nos confirma a esperança de nós retomarmos tudo aquilo que perdemos. E Ele disse para os seus discípulos, e que é dito a nós também, escrito pelo evangelista João, no capítulo 15, também o verso 15: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E não foram vocês quem me escolheram, eu quem vos escolhi e vos nomeei, para que vocês possam ir, e indo deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedidos ao meu Pai, Ele vos conceda. Muito bem, para a gente pensar, um acordo, uma aliança, quem quebrava a aliança, isso desde tempos passados, as alianças entre todos os povos era assim: quem quebrasse a aliança tinha uma sentença em seu desfavor. No caso da aliança feita com Adão, Deus foi fiel e manteve a sua aliança, mas Adão foi negligente e quebrou a aliança. Ele deveria pagar todo o preço da sua transgressão. No entanto, pelo que a gente leu em João capítulo 3, verso 16, que Deus deu o seu Filho unigênito. E quando a gente pensa nisso, nesse Filho unigênito e a aliança que Deus tinha com Adão lá no Éden, a gente vai concluir, perceber que quem pagou o maior preço pela quebra da aliança não foi o homem que quebrou,
mas foi o próprio Deus. E a gente conclui dizendo: na aliança o castigo era destinado para quem quebrasse a aliança, mas no Éden quem quebrou esta aliança foi Adão. Mas na realidade quem pagou o preço por essa quebra foi o próprio Deus, enviando seu Filho sem pecado, perfeito, para morrer pelo resgate da nossa vida. Pensemos nisso e que Deus nos abençoe para que sigamos aquilo que a aliança que nós conhecemos, que Ele propôs conosco, nós possamos observá-la de acordo com os termos que o Senhor estabeleceu para nós. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!